Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar e Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu até ia pedir uma salva de palmas para mim, que consegui não engasgar em nenhum desses nomes, mas deixa para lá. Gente, evangelho mais esquisito, né? Ave Maria, o povo tem um mau gosto, isso não é nome que dá para as crianças. A pessoa não pode chamar Zerobabel, Azor, Sadoc, Abiúde, não é? Jotão, ó. Terapia não resolve mais. Mas o que celebramos hoje então? E por que esse evangelho um tanto quanto diferente, não é? Porque o evangelho termina muito bonito. Diz assim, né? Nós ouvimos aqui. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. E por que é que Deus está conosco? Está conosco por causa de cada um desses personagens, de cada homem, de cada mulher que cooperam com a salvação. E aqui está, meus irmãos e minhas irmãs, a gente precisa entender uma coisa: quem salva é Deus, quem salva é Jesus, e isso é ponto pacífico, não está aberta a discussão. Todavia, contudo, entretanto, a celebração de hoje, celebrar a natividade de Nossa Senhora e ouvir esse evangelho, vem nos educar para a nossa parte em relação ao Salvador. Deus salva e quer salvar. Deus quer que nós tenhamos a experiência que Ele é um Deus que está conosco. Mas Ele está através do nosso sim. O evangelho de hoje ressalta o sim de Maria, mas, sobretudo, o sim de José. O ser humano precisa dizer sim para nascer de novo. Precisa dizer sim para ser gerado de novo.
Porque existe uma geração que a gente não escolhe, onde alguns de nós parece, no olhar humano, que alguns dão mais sorte, outros dão mais azar. Gerou. Eu não sei quem te gerou, eu não sei de onde você foi gerado, cada um de nós foi gerado por um Acás, por um Jotão, por um Osias, por um Obed, por um Jessé, por um Eliaquim, por um Azor, por um Sadoc, e a gente vem vindo até que a gente chega. Isso aqui a gente não escolhe, né? Mas existe uma nova geração que é o nascer de novo pela fé. Deus está conosco, o Emanuel. Mas isso passa pelo sim. Não temas acolher Maria. O que ela traz é concebido do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nosso Deus tão grande e poderoso quis que o ser humano participasse da salvação. Deus tão poderoso e misericordioso quer glorificar o ser humano nele. Por isso, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Mas olha a sutileza, sobretudo de Lucas e Mateus, os dois evangelhos que têm as genealogias de Jesus, em começar dizendo aqui, livro da origem de Jesus Cristo. Como que Mateus dizendo assim, vamos conhecer um pouco aqueles que fizeram parte da salvação. Vamos deixar respingar um pouco de glória, de louvor em tantos homens e mulheres que Deus quis que cooperassem e que cooperaram com a salvação que Jesus veio trazer. Vamos dividir um pouco da glória de Jesus com tantos outros. Era como se o próprio Jesus aqui estivesse agradecendo. Queria agradecer minha família, todo mundo que rezou, agradecer o fulano que emprestou isso aqui, Beltrano que fez isso ali. A gente não é assim? A gratidão. E aqui tem algo para a gente aprender então. Vamos logo para Jesus. Jesus é o Senhor, Jesus salva. Sim, Ele é o Senhor, Ele salva, mas tem história. E na história está a glória, na história está a honra. Por isso a nossa história é algo tão importante. Por isso a gente tem que valorizar cada etapa da nossa vida. Porque é onde está a nossa glória, é onde está a visitação de Deus para nós. Livro da origem de Jesus Cristo. Onde é que está a origem de Jesus Cristo? A primeira leitura lá de Miqueias falou uma expressão interessante. Tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti vai sair aquele que vai dominar Israel. Sua origem, está lá em Miqueias 5:1. Sua origem vem de tempos remotos desde os dias da eternidade. Para o profeta, para Miqueias, a origem de Jesus é, e é mesmo, né? Os dias da eternidade, os dias sem dias, o eterno. Só que o eterno se fez carne, se fez tempo, se fez história. Por isso, Mateus, sabedor de que Jesus vem dos dias eternos, dos dias sem dias, ele vem desde sempre, ele é na terra, ele tem uma origem que ele remete lá onde? Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, do grande rei Davi, do homem que se dispôs a Deus, do homem que enfrentou Golias, do homem que foi o grande rei e sacerdote de Israel. Mas quem é Davi sem Abraão? Filho de Davi, filho de Abraão. É como se Mateus estivesse dizendo assim, não quero esquecer ninguém. Que ninguém fique sem o louvor que merece receber, sem a gratidão que merece receber. E aí São Mateus leva Jesus lá no Abraão. São Lucas, na sua genealogia, hoje a gente está ouvindo Mateus. São Lucas vai querer isso mais fundo ainda, assim, filho de Adão. Filho do primeiro homem, que fez besteira, mas faz parte da história, porque Deus não joga nada fora, né? Filho de Davi, filho de Abraão. E aí vem, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Aí vem, para dizer o quê? Por mais que Isaac tenha escrito sua própria história, ele é gerado, dado, ele é consequência, para o bem ou para o mal, de Abraão. Por mais que Jacó tenha tido a sua história maravilhosa, a história de Jacó vem misturada, temperada com a história de Isaac. Foi Isaac que gerou Jacó. E aí vem gerando. Nessa genealogia nós temos nome de pecadores, de mulheres que foram prostitutas, até mudarem de vida. Nós temos um grande acidente de percurso que São Mateus quis ser bonzinho, mas a gente não é besta, sabe entender as coisas.
E Davi gerou Salomão, o grande rei Salomão. Na Bíblia tem o livro da sabedoria, né? E o Cântico dos Cânticos é de Salomão. Davi gerou Salomão daquela que tinha sido a mulher de Urias. Você vai lendo isso aqui, você nem percebe, né? O que você acabou de ler. E Davi gerou Salomão daquela que tinha sido mulher de Urias. Ou seja, Salomão é filho de uma pulada de cerca de Davi, o grande homem de Deus que caiu em adultério com a mulher de Urias. Fala logo, Mateus. Betsabeia, a mulher que gostava de tomar banho para os homens ver. Tem coisa aqui nessa genealogia, hein? Mas tudo isso para dizer o quê? Deus não joga nada fora, ponto 1. Ponto 2. A bênção de Deus na nossa vida não é um processo que pega o nosso passado e faz a gente sentir amnésia ou dorme para esquecer. Tudo da minha história, da sua história, vai ser aproveitado para a nova história, até que Deus esteja conosco. Tudo, inclusive os pecados mais feios, vergonhosos e dolorosos da história. Não existe cura e libertação que apague história. O ser humano precisa aprender a gerar de novo a sua história em Deus. A ponto de poder contar que na minha história teve um vô louco, uma avó que rezava umas coisas esquisitas lá, uma bisavó meio depressiva, cheia de pânico, vivia querendo pular no poço lá no sítio, um tataravô que perdeu tudo no jogo e matava os outros na espingarda. E assim vai a nossa história. Nós precisamos pegar a nossa história e gerar, até que vai chegando no fim aqui, né? E Jacó gerou José, o esposo de Maria. E Maria e José geraram na fé Jesus, pelo sim que deram ao anjo, a palavra do Senhor. Mas hoje a gente celebra Natividade de Nossa Senhora, é celebrar o seu nascimento imaculado e celebrar a sua infância, porque tem algo aqui. Quando o anjo do Senhor se depara com Maria e diz, ave cheia de graça, o que é essa graça? Graça é santidade, mas no aspecto bem bonito que é esse aqui. Uma pessoa cheia de graça é uma pessoa que ama a Deus como Deus merece ser amado. Isso é a graça. Isso é a santidade. O santo não é aquele que não peca. Porque essa caixa de som não peca. O santo não é aquele que não peca. Esse livro não peca. Santo é aquele que ama. E para amar, por óbvio, parou de pecar, né? Porque quem peca não está amando. Mas aquele que ama. Então quando o anjo Gabriel vê Maria e dá aquela exaltação, ave, cheia de graça, repleta da graça no grego, repleto é até a tampa, repleto é não cabe uma gota. Quando você pega uma garrafa de refrigerante, ela está cheia, mas não está repleta. Você abre, ela está cheia, mas não está repleta. Cabia mais alguma coisa ali. Repleto significa na tampa, se cair uma gota escorre. Repleto significa não há lugar para mais absolutamente nada. E foi isso que Gabriel disse. Ave, mulher que não cabe mais nada, porque tudo que tinha para caber coube em graça. Nessa capacidade de amar a Deus como Deus merece ser amado. E ele exclama por quê? Porque ele nunca viu no ser humano, e os anjos nos veem, alguém que amasse a Deus com tanta perfeição. Então, a gente celebrar a Natividade de Nossa Senhora é celebrar todo esse escondimento de atos de amor que ninguém viu. Nem Gabriel via, o anjo. Quem é que viu os atos de amor da Virgem Maria por Deus? Ao longo da vidinha dela. Quando o anjo a visita, ela está com 13 anos. Então vamos pensar a Nossa Senhora. Do colo da mamãe aos 13 anos de idade. Maria fez inúmeros atos de amor por Deus. Com um amor assustador que deixou o anjo assustado de ver na terra um amor que só se tem no céu. E para amar assim, para ser repleta, tinha que ser imaculada. Por dom e disposição de Deus. Então quando a gente celebra a Natividade de Nossa Senhora, nós estamos celebrando essa obra-prima que Deus quis fazer. Ele quis que fosse assim. Ela não é deusa.
ela é feitura de Deus. Deus quis fazer assim. Mas nos ajuda a entender esses atos escondidos de amor que dão sentido à vida, que dão sentido ao cotidiano da gente. Atos de amor. Acabei de receber uma mensagem tão triste, de algum lugar aí que eu nem sei. Padre, pelo amor de Deus, reza pela minha filha, 13 anos, está no psiquiatra porque tem uma depressão, ninguém sabe mais o que fazer. Bom, eu não conheço a menina, eu não sou médico, não sou psiquiatra. Mas 13 anos com depressão, pode ser muita coisa. Eu estou aqui especulando mesmo. Mas quantos desses adolescentes não amam ninguém? Não amam nada. Eu não sei qual é a história dessa menininha. Não sei mesmo. Mas gente, o que nós vemos de pessoas que não amam ninguém, não aprendem a fazer atos de amor pela mamãe, pelo papai, pelo irmãozinho, pelo irmãozão. Não saem de si para absolutamente nada. Nós nascemos para amar, não só para ser amado. Nascemos para amar, não só para ser amado. Tem muita gente que é insuportável e é extremamente amada. Paparicada, mimada, cuidada, faltou nada e sobra tudo. Mas não consegue amar ninguém, não sai de dentro para fora. Nós estamos celebrando hoje aqui a natividade de Nossa Senhora, o seu nascimento e a sua vida oculta, que a preparou, que a moldou. Onde? Em Nazaré, ela tinha pai e mãe. E naquele tempo, uma menininha, né? Pai, mãe e serviço de casa, já desde esse tamanhozinho. Pai, mãe, serviço de casa e ir na sinagoga ao sábado. Pai, mãe, serviço de casa e ir na sinagoga ao sábado e as amiguinhas para brincar com aquelas bonecas. Sei lá do que elas faziam boneca, mas devia ter uma boneca. Atos de amor a Deus, por amor a Deus, e amar a Deus nos atos, nas coisas, conviver com Deus. Como nós podemos conviver com Deus? Deus vem na igreja? Sim ou não? Sim, fala que sim, gente. Sim ou não? Só na igreja? Não. Deus vem na igreja? Sim. Deus habita o templo? Claro. Mas Deus vai com a gente. Quando não, Deus chega antes da gente. Quem de nós não vive a experiência de não querer de jeito nenhum fazer tal coisa e ir em tal lugar? Aí você vai até para não ter peso de consciência depois. Você fala, eu vou, que é para... Não, minha nossa, mas não queria. Aí você vai, o que você descobre? Deus estava lá te esperando lá. É ou não é verdade? Naquela pessoa, naquele lugar. Você volta de lá até evangelizado. Deus vai onde a gente vai quando não chega antes. Maria viveu em Deus, viveu com Deus. Numa vida oculta. Até que o anjo encontra nela o que não encontrava nem no céu. Um modo como Deus merece ser amado. Porque Deus merece ser amado. E nós celebramos, a igreja celebra Nossa Senhora em tantos momentos, celebramos a natividade de Nossa Senhora, porque quem ama tem uma característica. Quando eu amo alguém, eu me alegro de saber que esse alguém é amado também. Não é assim? Quando você descobre que alguém quer muito bem um filho seu, uma filha sua, você automaticamente começa a gostar da pessoa. Não é assim? É amigo do meu filho, é meu amigo. Nós celebramos Nossa Senhora porque a gente pressupõe que todos nós aqui amamos a Deus, sim ou não? Então a gente fica muito feliz de saber que alguém amou o nosso Deus melhor do que nós. Como Ele de fato merece. Na plenitude da graça. Na plenitude de um amor santo e divino. E aí então, chegamos em Maria. E chegamos em São José. São Mateus faz um acento bonito em São José, quando ele vai dizer aqui, e Jacó gerou José, esposo de Maria. Maria, mas ela teve e precisou de um homem que aceitasse ser esposo, companheiro dela. Claro que Maria tinha um potencial, uma graça enorme, né? Foi visitada pelo anjo. Mas veja, Maria, mulher, precisa de um esposo, precisa de um José, precisa de um companheiro. E enquanto eu vou pregando aqui, você já vai rezando pelo José que você quer arrumar ou pelo José que você arrumou e o capeta estragou. Vai intercedendo aí. Porque toda mulher precisa de um José. E aí, vem a vez do Zé, né? O anjo precisou acertar as coisas com José.
do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Chegou o fim das gerações, onde tudo agora vai ser gerado de novo em Jesus. E aí a palavra diz, Maria ficou grávida por ação miraculosa do Espírito Santo. José, seu marido justo, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. O que aconteceu com José? José viu a barriguinha crescer. Viu o corpinho de grávida aparecer. Não é dele. Não é dele esse filho. Mas em segundo algum, José achou que fosse de outro homem. José não teve essa crise. Ficou grávida, às vezes que eu sou besta. Não. Em segundo algum, José achou que Maria fez o que Davi fez lá. Só que José se viu diante de um mistério. E de um mistério que num primeiro momento ele não tinha obrigação nenhuma. É como se José estivesse dizendo para Deus, eu não mandei você engravidar ela, o que eu tenho a ver com esse filho? Isso não é meu. Não é, eu não tenho nada a ver com isso. E aí é direito dele abandonar Maria. Só que se ele abandona Maria, ou se ele conta que ela está grávida e não é dele, ela é apedrejada. Ele está diante de um mistério que pode custar muito caro para Maria. Mas ele é justo. E o que o justo faz? O justo, quando não sabe, não faz. O justo, quando não entendeu tudo, não age. O justo não pesa mais do que tem que pesar as coisas. Ele se colocou no lugar de Maria, tendo que se explicar em casa para São Joaquim Santana. Não sendo compreendida nem por ele. José se pôs no lugar de Maria e sentiu a solidão dela, o medo dela, o desconforto dela. E ele não pesou tudo que podia pesar. Ele foi misericordioso com Maria. E porque justo, não decidiu na hora o que fazer, né? Mas sentiu medo, se viu diante de um mistério. Vamos nos colocar no lugar de São José, da noite para o dia. Sua vida muda de ponta cabeça e a missão que você ganha é ser pai do Filho de Deus, do herdeiro de Davi, das promessas messiânicas e ser esposo da mulher de Deus, porque se Deus engravidou ela, e ela é mulher dele agora. É muita areia para um caminhão, né, gente? E José sentiu medo de Maria. Medo do mistério. Medo da missão. Medo da grandeza. Ele é um homem, ele não dou conta disso. Mas ele é justo. Ele quer agradar a Deus, ele não quer resolver problema. E é aqui que está onde a gente perde a justiça. José queria agradar a Deus, ele não queria sair de um problema. Porque quis agradar a Deus, saiu do problema. Nosso problema é que a gente quer resolver problema, a gente não quer agradar a Deus. A gente quer solução, a gente não quer agradar a Deus. Então, para resolver problema, macumba serve, saravá serve, igreja picareta serve, padre serve, freira serve, palavrão serve, mentira serve, artimanha serve. José estava com um problema imenso e ele não quis resolver. Ele quis agradar a Deus. Porque quem quer agradar a Deus resolve problema e Deus resolve o irresolvível. Agradar a Deus, esse é o segredo de São José. São José nem por um segundo foi um homem afetado. Pobre de mim, olha o que eu estou passando, gente. Me olhem, me amam, me queirem, me compreendam, me aliviem, resolvam. Não, São José não é afetadinho, é homem, é macho, é em Deus. Como é que se agrada a Deus? Como é que se faz em Deus? Era tão difícil a resposta que ele teve um ato sábio. Foi dormir. Adianta ficar acordado. Onde é que São José arrumou sono, gente? Porque se tem uma coisa comum a todos nós, pecadores miserentos que somos, é o quê? O que o problema faz com nós? Tira o sono. Na verdade, dormi nada essa noite, gente. Essa minha cabeça não desliga. E o José? Rapaz, deu trabalho pro anjo acordar, hein? Onde é que arrumou esse sono? Porque ele é alienado? Porque ele não tem noção do pepino, do abacaxi que ele tem na mão? Ele tem fé. E fé é esse saber. Eu posso dormir porque deu hora de dormir. Porque Deus está acordado por mim. O Salmo não diz? Não dorme nem cochila. Aquele que te vigia, o guarda de Israel. Não dorme nem
Cochila. E o anjo teve que falar com Zé em sonho, porque o homem dormia. Acho que não deu tempo de São Gabriel passar por lá no horário comercial, chegou meio tarde, falou assim, vou acordar, que dó, gente. Trabalhou o dia inteiro, fez mesa, cadeira, serrote. Vou acordar não. Eu vou falar dentro do sonho. Olha o carinho do anjo com São José. Eu vou falar dentro do sonho. Amanhã quando ele acordar ele lembra. Deixa eu dormir, coitado. Gente, sono é tudo. Sono é tudo. Deixa eu te falar uma coisa, se você está vivendo algum grande combate na sua vida. Não sei qual. Mas às vezes a gente vive uns combates, né? Seja na área financeira, seja com saúde, seja o que for. Vale ouro, hein? Reza. Se confessa para você ficar mais leve, né? Ficar mais leve para lutar com o diabo. E vou te dizer, vai dormir mais cedo. Sono é tudo. O anjo não acordou o Zé. Eu nunca tinha pensado isso não, estou pensando agora, hein? Por que não acordou o Zé? Seria até mais fácil dele acreditar. É, na verdade. Você imagina, você está dormindo, você sente uma chacoalhada, você fala, que dormir, minha gente. E entre eu vou dormir e dormir mesmo, a gente perde 1h30, 2, 1 hora de sono. Né? Sono é tudo. Eu estou ficando velho, eu estou aprendendo essas coisas. Sim, ontem eu precisei em uma arama, correndo à noite, gravar os negócios da Quaresma de São Miguel. Acabou ali o meu amigo assim, você quer comer alguma coisa, pedir alguma coisa? Eu falei, filho, até que você pede, até que chegue, até que a gente come, isso vai dar 1h30. Não posso perder 1h30 de sono não. Vim embora mesmo com fome, chego em casa, cama. Você é doida? 1 hora de sono? Tô dando 1 hora do meu sono pra ninguém não. Na idade que eu tô? Que esses caras... Não vai pegar meu sono não. Dormir. São José foi dormir de verdade, gente. Eu estou falando que às vezes as pessoas vêm na sala do padre ali, você vê que a pessoa está sofrida, que ela está vivendo um drama, que só Deus para resolver. Mas e o teu sono? Você precisa dormir. Rezar, se confessar e dormir mais cedo. Uma boa noite de sono. Dá um jeito aí de inteirar 7, 8 horas de soninho. E às vezes para fazer isso, você vai ter que passar um óleo de peroba na cara, mandar essas crianças para as madrinhas. Para que você escolheu madrinha? Vai passar as horas, manda para a madrinha, manda para a avó. E tira um dia para você. Rezar, comer algo bem gostoso, que ajuda também, que essa já é outra minha experiência de gordo. Algo bem gostoso que você gosta. De vez em quando, sei lá, come esse trem. 9 horas deita e dorme. No outro dia, até você vir para a missa. Pode ser a vida de ficar dormindo 1h15, 1h30 da manhã, 00:20, 11h40 para acordar 5 horas todo dia. Tem espiritualidade que aguenta isso. Os santos ensinam isso nos mosteiros, Santa Teresa d'Ávila, né? Quando minha filha come um bife e não precisa rezar à noite, dorme mais cedo. Pronto, nada que um pedaço de carne, um churrasquinho e 8 horas de sono não resolva. São José foi dormir. Por quê? Porque tinha fé. E até uma prática, né? Daquilo que se chama hoje de autocuidado. Foi dormir. Dormiu. E Deus falou com ele em sonho, sinal que ele é puro. Cada sonho também, né, gente? Ave Maria. Já sonhou que você está sendo perseguido, caindo do prédio? Você está andando na rua e você descobre que você está pelado? Aí tem um monte de serpente passando, não sei o quê. São os nossos medos, é o nosso sentimento de que a gente está sendo perseguido, né? São José é puro. E o anjo fala com José em sonho. E agora vem o sim de José. Nessa geração da salvação, o sim de Maria não seria sim, não teria dado fruto sem o sim do José. José, filho de Davi, como que o anjo chamando José a voltar a ser homem, porque ele estava com medo, mas ele é filho de quem? Davi mata gigante, rapazinho. É como se o anjo estivesse dizendo assim, Zé, engrossa essa voz aí, estufa esse peito, volte a ser homem, você é filho do Davi. José é filho de Davi. Não tenha medo de receber Maria como tua esposa, de se dedicar a ela e de deixar ela moldar as coisas, porque numa casa quem é que manda? Nossa, quanta gente omissa e mentirosa. As mulheres, mulherada, eu vou perguntar e você responde eu, tá? Porque numa casa quem é que manda? A mulher, fê.
A mulher que diz, veste isso. É horroroso com essa camisa. Você engordou, não serve. Pega outra. Não é assim. Vocês dão palpite em tudo. Tudo. Espera que tem mais um tudo. Tudo. Por que sogra é um ser terrível? Porque ela nos acelerou tudo. E ela não entendeu que entrou outra mulher na parada. Então ela continua tudo. Ela dá palpite em tudo. A mulher é que manda, gente. A mulher é que governa. Não tenha medo de receber Maria como tua esposa. Você vai se dedicar. Ela precisa de um esposo. Mas ela também vai moldar você, José. Porque numa casa quem leva é a mulher. A gente sabe disso. A mulher dá o tom da casa. E aí José vai aceitar Maria como esposa. Por quê? Porque o que ela concebeu, José, o que ela carrega é a ação do Espírito Santo. O que ela traz é santo. E aqui está, minha gente, o que Maria traz é santo. O que Maria traz é Cristo. Você já ouviu isso assim, por exemplo? Sei o que aconteceu, padre. Depois que comecei a rezar o terço, eu estou bebendo tanto. Não, você já viu o contrário disso. Depois que eu comecei a rezar o terço, eu parei de beber. Me consagrei a Nossa Senhora, estou tão devoto a Nossa Senhora, fiz o tratado da verdadeira devoção, eu não sei, eu fico cada vez mais magoado, cada vez mais fogoso. Não, você já viu o contrário disso. Eu nunca vi alguém se dedicar a Nossa Senhora e piorar de vida. É o contrário disso, sim ou não? Não temas receber Maria, porque o que ela traz é concebido do Espírito, é Cristo. Eu nunca vi Nossa Senhora estragar ninguém. E se a árvore você conhece pelo fruto e o fruto pela árvore, pronto, acabou essa conversa. Não temas receber Maria como tua esposa. O que ela traz vem do alto, vem do Espírito. É o menino que vai salvar as nações e o seu povo dos seus pecados. E José disse sim ao anjo. Disse sim a ser esposo. Disse sim a ser pai. E enquanto eu vou falando, você vai dando glória pelo teu esposo, pelo teu pai, ou vai intercedendo pelo esposo e o pai, que o capeta está estragando aí dentro da sua casa. José disse sim a ser esposo de uma grande mulher. E aqui eu acho que já devia ser curado muito ciúme besta também. Eu não tenho mulher não, não pode. Mas eu fico pensando, cá com os meus botões. Se eu fosse ter uma esposa. Às vezes eu penso isso. Será que eu ia ser besta, igual esses homens da minha paróquia, que é besta? Nossa, como tem homem besta. Não, besta com B de burro. Rapaz, Deus te põe na vida uma mulher grande. Deus te põe na vida. Podia ter colocado uma rastaquera. Não, te colocou uma mulher que a vida, que o anjo do Senhor, através de tantas coisas, situações da vida, solicita a ela, confia a ela coisas que fazem bem aos outros. O sujeito fica moado, fica emburrado, desvaloriza. Porque quando a gente diz um para o outro, e aí não só no casamento, mas quando a gente diz um para o outro, mas por que te chamaram, dona Neuza? Tanta gente lá fazer isso. Fique em casa, qualquer um lá faz isso. Eu estou te diminuindo. Você não está vendo que você está diminuindo o outro? Quando você diz para o outro que ele não precisa ir porque qualquer um faz, você chamou ele de comum, Oh, minha Nossa Senhora. Mas esse dia eu estava pensando nisso. Se eu também tivesse uma mulher, será que eu ia ser burro com B de besta? Ou besta com B de burro, não sei qual que eu sentei primeiro. É possível. José, não tenha medo dessa mulher tão grande. Sim, ela vai ser mais famosa que você, mais amada que você, e chupa essa manga. No fundo, ela é mais importante que você mesmo, Zé. Você vai andar do lado dela, pagar as contas, proteger, não pode deixar o Herodes entrar, fazer maldade. Mas nessa dupla, você não é o Bruno, você é o Marrone, entendeu? E José, ele é querido demais, o São José, gente. Ele aceitou fazer parte de uma dupla de sucesso, onde ele é a segunda voz. Ele não é a primeira voz. Ele aceitou no palco da vida não ser a Maria Vitória, ser o rapaz que toca o violão. Dá graças a Deus, seu palhaço. Gente, esses nossos ciúmes, claro que de vez em quando, talvez na sua dupla, minha senhora, é o seu José aí que é o grandão,
Mas é uma ciumeira besta. Olha a honra, José, que eu estou te dando, rapazinho. Eu estou te propondo você ser esposo de uma mulher imensa. Vai ter ciúme? Vai ter medo? Vai amarrar no pé da mesa, palhaço? Eu estou te dando a oportunidade de ter um filho. Tipo assim. Ou você quer uma pequena peste para você se sentir maior que ele? Eu vou te dar um filho que vai te superar, vai colocar você quase que no esquecimento. Ou você vai ter ciúme até do filho. Vai sugar e amarrar no pé da cadeira até o filho. José, que a santidade passa pela inteligência, pensou, calculou e falou: eis-me aqui. Eis-me aqui, eu aceito. Desafiante, mas aceito. E foi no sim de José que a natividade de Maria, meus irmãos, se cumpriu. A nossa santidade cumpre o propósito da vida do outro. Você já parou para pensar nisso? Que a sua santidade dá sentido e plenitude ao que Deus tem na vida do outro. Por quê? Porque um gerou o outro, gera o outro. Nenhum de nós é isolado igual uma ilha que não foi descoberta. Nós estamos entrelaçados. É por isso que tem pecado que é gravíssimo. Porque o meu pecado, as minhas manias, a minha fraqueza explode o propósito do outro. Se José é um arregão de um covarde ciumento, de um inseguro que não se resolve nunca, de um perturbado, ele tinha frustrado o propósito de Maria. A gente precisa ter noção dessas coisas. Que um completa o sim do outro. E que eu não posso ser o motivo de uma vida não ficar plena. É por isso que toda pessoa casada diante de Deus não vai ser julgado porque foi muito honesto, trabalhador. Honesto, trabalhador, vai ser o julgamento de quem morreu solteiro. Um homem casado, uma mulher casada não vai ser julgado porque ela foi honesta, trabalhadeira e organizadinha. Você é julgado em relação ao teu esposo, à tua esposa, é isso? Então já vai pensando aí. Você morreu hoje? Quem é casado ergue a mão para ver? Aí. Se morrer hoje, ou no dia que morrer mesmo, teu julgamento é qual? Você enquanto esposo. Não é você enquanto profissional. Nem você enquanto cara, homem ou mulher que adora vir na igreja. Enquanto esposo. Essa é a tua vocação. Que entrelaça uma vida. Maria, Maria, Maria. Natividade de Maria, Assunção de Maria, não sei o que de Maria, não sei o que de Maria. Não é o Zé. Tinha nada disso. Olha o papel de uma vida na outra vida. Sobre outra pessoa. Olha a responsabilidade que a gente tem um pelo outro. Um com o outro. E José disse sim. E porque ele disse sim, quase desapareceu. Porque tudo é Jesus, tudo é Maria. Agora anda mais famoso, né? Deus resolveu dar uma suscitada. Falar, José, vem cá. Você também merece. Mas gente, ele disse um sim tão grande que ele desapareceu no sim que deu. A generosidade de José. Mas olha a importância desse homem. E assim a importância de cada um de nós na geração e do que Deus quer gerar na vida do outro. Do outro. E aí então, diz algo maravilhoso. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito. Hoje é dia da gente olhar para a nossa história de vida e entender. Tudo isso aconteceu para se cumprir. O quê? Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho. Essa parte é bonita, estava prometido. Agora vem o mais importante. Será chamado Emanuel, que significa Deus está conosco. Ou seja, tudo isso se cumpriu para Deus deixar de ser uma energia cósmica. Tudo isso se cumpriu para Deus deixar de ser um assunto difícil de discutir. Tudo isso se cumpriu para Deus ser quem? Comigo. Deus, Emanuel, Deus conosco. Deus comigo, Deus com você. E aqui a gente aprende a ler, reler a nossa história do daqui para trás. Tudo isso aconteceu para hoje eu saber que Deus é comigo. Para eu ter Emanuel, Deus comigo. E daqui para frente? Que ninguém sabe o que vai viver ainda, né? Bom, daqui para frente, eu até deito e durmo, apesar de não saber do amanhã, sabendo que amanhã é para quê? Para se cumprir um desejo divino sobre mim.
para que amanhã eu possa dizer: Deus é comigo. Nessa frase a gente cura o passado da gente. Nessa frase a gente tem paz para hoje. Nessa frase a gente tem esperança para amanhã. Deus Emanuel. Tudo isso para que Deus seja Emanuel. Curei o meu passado com os erros, com as histórias, com as cargas que a gente carrega, genética, espiritual, emocional, cultural, social. Tudo isso para que hoje Ele seja Emanuel. A gente precisa aprender a ser grato, menos traumatizado, e talvez já passou da hora de sermos pessoas cicatrizadas nas nossas feridas do nosso passado. Tudo isso se cumpriu para quê? Para hoje eu dizer: quem é Jesus? Ah, é um profeta aí, diz que o Maomé também é bom, vai saber se o Chico Xavier não tem razão. Não. Jesus de Nazaré é Deus comigo. Ele é Deus e é comigo. E foi tudo isso aqui que me trouxe a essa verdade. Então, bendita história minha. Cicatrizada, sem ficar coçando, feridinha velha. Me dá força, me dá paz para o dia de hoje. Porque tudo isso é para que Ele seja comigo. E daqui para frente? O que vai ser desse mundo, pai, dessas crianças? Ah, eu vejo uma mulher grávida, eu chego e sinto dó. Não eu, o povo fala. Porque nesse mundo, botar fio no mundo. Uai, e daqui para frente? Tudo para que se cumpra. Que Deus é comigo. E aqui está, meus irmãos, o poder da oração. A gente tem o poder, meus queridos, de consagrar as coisas a Deus. O que é consagrar? É tirar do comum e trazer para o sagrado. Com o sagrado. Eu pego a minha história, eu pego os personagens da minha vida. Eu pego aquilo que eu posso chamar de meu e minha. Corpo, dinheiro, saúde, doença, defeito, tristeza, alegria, patrimônio. Tudo que eu posso dizer meu e minha, eu tenho o poder de consagrar com o sagrado. Eu tiro do comum batidão, das tragédias, das desgraças, da murmuração, e com o sagrado agora, está consagrado. Que a vida é minha. E todo batizado é profeta, rei e sacerdote. O que nessa missa o sacerdote vai fazer daqui a pouco? Consagrar o pão e o vinho. Pão e vinho tem para todo lado aí, ué. Mas o sacerdote tem o poder de com o sagrado. Dar ao sagrado, para que o sagrado habite aquele pão, e aí já não é mais pão. Agora, quem é o sacerdote da sua vida? Eu? Você? Você é sacerdote da sua história. O dia que a água caiu na tua cabeça, você virou profeta, rei e sacerdote. Você pode consagrar a sua vida. Sacerdote é aquele que oferece sacrifício. Sacrifício da própria história. Mas a gente pega as nossas coisas que são para ser consagrada, fica dividindo com todo mundo. Pega na mão e consagra. Consagra. E quando a gente consagra ao sagrado, a gente começa a gerar. Que gerou Cristo, o Salvador. Ponto. Por quê? Porque de Cristo, o Salvador, para frente, todos nós estamos sendo gerados agora pela fé, pelo ouvir a palavra. E podemos ser gerados onde o Salvador foi gerado. E isso é bonito, hein? Todas essas gerações é para terminar em Cristo. E Cristo não foi gerado no ventre de Maria. Foi gerado dentro de Nossa Senhora. Na fé e no amor daquela mulher. E se Jesus pôde, quis, precisou, enfim, entrar dentro dela, a gente também precisa. Se foi bom para Jesus, é bom para nós. Entenda isso, meu irmão. Você já parou para pensar que Jesus te convida a carregar uma cruz, porque Ele carregou uma? Você já parou para pensar que Jesus te convida a ser crucificado com Ele, porque Ele foi crucificado? Se Ele me convida a ter uma cruz, porque Ele teve uma, por que eu não posso estar em Maria como Ele esteve? Uai. Senão nem aguenta a cruz que Ele quer me dar também. Então,
gerar a vida em Cristo. Mas entrando dentro de Nossa Senhora, eu quero convidar você a ficar em pé.